44, estamos de volta com o CBN Campinas e dando sequência ao programa, agora a gente tem a participação da médica Valéria Almeida, que é infectologista e coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Campinas, aqui da Prefeitura, que tem, mais uma vez, faz a gentileza de atender a CBN. Muito obrigada, Valéria. Bom dia para você. Bom dia, Lilian. É um prazer de novo falar com você. Doutora, eu gostaria que a senhora começasse explicando para a gente, na verdade, reforçando, a gente até trouxe já essas informações sobre a aplicação da dose de reforço, né, a chamada terceira dose, mas que a senhora explicasse aí como é que vai funcionar esse início que é esperado para acontecer no próximo sábado, dia 11. Bom, então, Flávia, desculpa, Lilian. A dose de reforço, que na verdade a gente chama de dose adicional, né? Ela vai ser uma dose de vacina adicional que a gente vai dar. Vamos começar a vacinar primeiro os idosos, né? Acima de 85 anos. E posteriormente, em seguida, a gente vai vacinar as pessoas imunossuprimidas. O município de Campinas começa nesse sábado vacinando as instituições de longa permanência de idosos, né, que são as casas de repouso para idosos, né, e os acamados primeiramente, tá? A gente vai vacinar eles e a gente vai abrir também agendamento amanhã para as pessoas com mais de 85 anos que não estão em casas de repouso e não são acamadas, que têm condições de irem ao centro de saúde para tomarem essa terceira dose que a gente está chamando de dose adicional ao esquema de imunização. Mais para frente, a gente provavelmente vai descer as faixas etárias e, à medida que for descendo as faixas etárias, conforme o Estado for definindo, a gente vai abrindo a agendamento para as outras faixas etárias. Doutora, só para uma dúvida aqui que foi um pouco recorrente, no caso das pessoas que estão acamadas e dos lares de idosos também, é uma busca ativa, né? A prefeitura já tem o cadastro dessas pessoas e é a prefeitura que vai até elas? Sim, a gente vai fazer o esquema de vacinação, como foi feita a primeira e a segunda dose, né? Então, a primeira e a segunda dose dos que foram vacinados em instituição de longa permanência e acamados, vai ser através de uma ação das unidades básicas de saúde que irão vacinar as pessoas nesses locais, com a terceira dose. Bom dia, doutora Valéria. André Berenguel aqui, prazer em falar com a senhora também aqui no CBN Campinas. Com relação a esse público das pessoas acamadas, né, e também de abrigos de idosos, eles, até de toda aquela urgência que havia, né, naquele primeiro pico da doença, eles vão tomar mais uma dose da Coronavac, qual será a vacina e também qual a quantidade desse público estimado e há uma previsão para a imunização dessa dose de reforço? Quanto tempo deve levar para imunizar todo esse público? Bom, bom dia, André. Então, a gente está seguindo a grade de vacinas que a gente recebe do Estado, né? O Estado de São Paulo mandou essa primeira grade para imunizar acima de 85 anos, esperar com a vacina Coronavac, né, do Instituto Butantan, e a gente estima que essa população acima de 85 anos esteja em torno de cerca de umas 11 mil pessoas, aproximadamente, entre 11 mil e 12 mil pessoas, né? Então, elas são pessoas, uma parte que estão em LPI, as que estão acamadas estão em casa, e uma parte são pessoas que vão se autoagendar, né? Então, o agendamento vai ficar aberto para essas pessoas agendarem a vacinação e a gente estima que deve... tem que lembrar que essa dose adicional, ela não é uma urgência, né? Ela vai funcionar como uma forma de garantir um aumento de anticorpos para essas pessoas, dos níveis séricos de anticorpos. Então, ela não é uma dose que tem que ser urgente, mas ela tem que ser feita após 6 meses da segunda dose, né? Então, a gente estima que dentro de 14 dias, mais ou menos, a gente já deve ter imunizado essa população. Só que aí a gente vai, de acordo com o que o programa estadual definir de imunização, né, porque o programa nacional
definiu que vacinaria todo mundo acima de 60, o estadual definiu que seria acima de 60, então a gente vai abaixar as idades, né, conforme for recebendo as vacinas para o público específico. A senhora falou, né, que essa não é uma dose de urgência, né, que não é uma dose até para que as pessoas fiquem tranquilas. Eu acho que é importante mais uma vez, porque infelizmente a gente ainda enfrenta, né, uma resistência em relação à Coronavac. Ainda tem pessoas, né, que embora a gente já tenha conseguido a queda no número de óbitos e internações muito em razão da própria Coronavac, que foi a primeira vacina que começou a ser aplicada, a gente ainda infelizmente tem uma certa resistência. Não é raro que haja doses de reforços até para outros imunizantes, né, doutora? Por exemplo, a vacina da gripe a gente precisa tomar todo ano, então não é uma questão especificamente da Coronavac, mas de forma geral isso existe na vacinação, né? Eu acho que você tocou num ponto importante, Liana, porque as pessoas associam muito que é só com a Coronavac, e isso não é verdade. A gente pode ver o aumento de casos que a gente está tendo de Delta num país como Israel, que vacina apenas com um tipo de imunobiológico, que foi a vacina de Pfizer. Então, eu acho que é importante a gente saber que todas as vacinas vão criar resposta imunológica, né? Os idosos, todos os idosos, eles têm o que a gente chama de imunossenescência. O que significa isso? O sistema imunológico, ele já é um sistema imunológico senil, né? Que ele já não responde adequadamente à vacina. Tanto tem esse problema do sistema imunológico no idoso ser mais debilitado, que a gente, por exemplo, para a vacina de influenza, né, que é a vacina de gripe, a gente precisa vacinar os idosos e as crianças, que são os extremos de faixa etária. Os extremos de faixa etária, eles já têm uma resposta para vacinas pior do que a população que não é imunossenescente, que é a população jovem, né? A população jovem responde melhor. Então, independente da vacina, qual é, a gente tem pessoas que vacinam e que não ficam completamente imunizadas, né? E diversos estudos apontaram que a terceira dose, ela aumenta a quantidade de anticorpo nessa população, né? Lembrar que fazer a terceira dose é a estratégia que a gente está adotando agora, vários países do mundo estão adotando, mas pode ser que se chegue à conclusão que tem que fazer uma dose anual da vacina, semelhante à vacina de influenza, né? Então, isso a gente vai depender dos estudos após a terceira dose para ver como se comporta o nível de proteção nessas pessoas. Doutora Valéria, com relação ao agendamento, a senhora falou que a partir de amanhã abre esse agendamento para pessoas a partir de 85 anos, né, também. Com relação a isso, como vai ser o procedimento? É da mesma forma que foi para a primeira dose, né, mediante aquele agendamento no site vacina.campinas.sp.gov.br, e a pessoa agendando, porque tem que ter esse prazo, essa, digamos, carência aí de 6 meses, né? E como que vai funcionar? A pessoa vai ter que levar a carteirinha dela para comprovar esse período, ou já vai ter um campo de preenchimento da data da segunda dose? Tá. No próprio sistema, a pessoa preenche a data que ela tomou a segunda dose. O sistema, a gente está formatando para isso, para que ele calcule a dose. Se tiver passado de 6 meses, a pessoa pode agendar livremente. A maior parte das pessoas nessa faixa etária, acima de 85 anos, no município de Campinas, eu diria que mais de 95% se imunizaram há mais de 6 meses com a segunda dose. Então, a gente tem bastante a população-alvo mesmo da campanha está dentro do período mesmo para se vacinar, né? Então, a gente acredita que não teremos mais problema em relação a isso. Mas no momento que a pessoa for vacinar, por um acaso, o sistema apontar, a pessoa põe uma outra data e aponta que está dentro do prazo. Mas se no momento que a pessoa for vacinar, é checado outro sistema do Estado, que é o registro oficial, que é o Vacivida, se mostrar que faz menos de 6 meses, essa pessoa não poderá ser imunizada, na verdade. Ela será dispensada da vacinação se houver menos de 6 meses, no momento da vacinação. Mas aí, de forma que a vacinação for evoluindo, como aconteceu nas outras etapas, essa pessoa vai poder voltar a fazer depois, né, de alguns dias, algum tempo, quando tiver os 6 meses para fazer a dose de reforço.
Isso, para aqueles que se vacinaram há menos de 6 meses, vão guardar fazer 6 meses, porque daí essa pessoa vai vacinar para tomar essa dose adicional. Aí ela agenda para tomar a dose adicional. Não vai ter problema, não vai ter restrito, e aí ela faz o agendamento. Uhum. Doutora, falando um pouco a respeito desses lotes que foram interditados pela Anvisa, a gente teve a informação que Campinas teve aí pouco mais de 2 mil doses desses 2 lotes, né, de alguns lotes que foram interditados. E a informação que a gente teve é que os imunizantes foram aplicados entre os dias 9 e 31 de agosto aqui em Campinas. Mas uma ouvinte nos mandou até um cartãozinho falando que ela foi vacinada no dia 27 de julho e consta um desses lotes. O que pode ter ocorrido? Não ocorreu nada, ela foi mesmo vacinada. Acontece que, assim, na verdade, a gente vacinou cerca de 65 mil pessoas com esse lote. Só que o monitoramento que é recomendado, a gente monitora por 30 dias, a gente vê por 30 dias após a vacinação quem poderia ter algum evento adverso, tá? Entre os 30 dias que vocês pedem que a gente está em observação, são dos dias 9 aos dias 31 de agosto. No período de 9 a 31 de agosto, são pessoas que devem ser mantidas em monitoramento, são cerca de 2.180 pessoas, tá? Então, quem passou do período de monitoramento, outras pessoas foram vacinadas com esses lotes, mas já saíram do período de monitoramento. O período de monitoramento é de 30 dias para a vacinação, então a gente tem 2.180 pessoas, e seria necessário monitorar essas 2.180 pessoas, sem observar se apresentarem algum sintoma, procurarem a unidade de saúde. Na verdade, a gente sabe que isso foi só excesso de cautela, foi uma interdição cautelar dos lotes, né? Na verdade, o que ocorreu, acho que vocês devem estar acompanhando, né? Esses lotes foram envasados, foram fabricados numa planta de uma fábrica cuja Anvisa não visitou quando fez a visita na China, né? Então, o Instituto Butantan mandou todas as documentações referentes a essa fábrica e esse envasamento, e provavelmente a Anvisa deve estar analisando e deve estar fazendo análise. A gente acredita que esses lotes serão desinteressados em breve. Doutora, falando um pouco agora também sobre um outro público que foi ampliado ontem, né, que dos adolescentes a partir de 12 anos, como é que está a busca, né, desse público? Está dentro daquilo que era esperado pela Prefeitura de Campinas? É um público que também tem participado aí ativamente da busca pela vacina? Na verdade, por exemplo, a gente abriu ontem, hoje a gente está ainda com 2.800 vagas para esse público, talvez já tenha preenchido um pouco mais, desde a última vez que a gente tirou o dado, mas a gente tem observado que está um pouquinho aquém do que a gente esperava, né? A gente esperava um público um pouco maior, uma procura maior dos adolescentes, né? E a gente está com um público um pouco assim, né? A gente não está tendo um preenchimento muito rápido das vagas que a gente disponibilizou, né? Então, por exemplo, a gente ainda tem 2.800 vagas abertas, né? E a gente ainda pretende abrir até mais vagas. Então, na verdade, parece que a gente tem uma dificuldade muito grande em vacinar adolescente, né? Porque adolescente, no geral, ele já não tem uma boa adesão à vacinação de meningite e de HPV, que são 2 vacinas que são feitas na faixa dos adolescentes. A gente já tem cobertura muito baixa, né? Então, eu queria aproveitar a oportunidade de fazer um apelo aos pais e adolescentes, né? De ajudarem, de incentivarem e de levarem os filhos para a vacinação, né? Porque é importante que eles se vacinem, né? Então, só lembrando que tem que vacinar. Eles estão, até a gente tem bastante adolescente bastante engajado, mas a gente está vendo que está um pouco aquém do que a gente esperava. É muito importante mesmo a gente falar sobre isso, porque existe, né, os números mostram que a gente ouve poucos óbitos, né, na faixa etária dos adolescentes. A maioria, né, os poucos que aconteceram foram com comorbidades, mas é preciso que entender que eles também são vetores, né, doutora? Podem transmitir o vírus. Eles voltaram para as escolas, né, há pouco tempo. Então, a vacinação dos adolescentes é importante para ampliar
a cobertura vacinal, porque é assim que a política da vacina, né, ela é uma política pública coletiva, né? Então, quanto mais gente vacinada, maior efetividade para todos, né? Exatamente, né? Então, a gente tem uma vacina extremamente segura, que é usada nos adolescentes, né? É a vacina para adolescentes no Brasil, só foi aprovada a vacina da Pfizer. Ela é uma vacina extremamente segura, ela é uma vacina que protege o adolescente, né? E a gente tem que lembrar que proteger o adolescente significa menos pessoas infectadas, né? Quanto mais e menos pessoas infectadas, significa que o vírus diminui a circulação e que vai diminuir a circulação e vai diminuir a chance de acometer alguém que tem maior risco de complicar para a Covid, que são as pessoas imunossuprimidas, os idosos, né? Então, é importante porque quando um adolescente se vacina, ele protege não só ele, mas ele protege o outro também, que está ao seu lado e dentro da sua casa, né? Doutora Valéria Almeida, médica infectologista e coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Campinas. Mais uma vez, a gente agradece muito pela sua participação e por todos os esclarecimentos aqui no CBN Campinas. Eu que agradeço a oportunidade. O Departamento de Vigilância em Saúde está sempre à disposição para esclarecer todas as dúvidas. Obrigada. 11 horas.